Atitudes eficazes. Sejam todos muito bem-vindos a essa live, onde eu vou falar da primeira atitude eficaz. Meu nome é Fabiola Simas, eu sou mentora de negócios, sou especialista em comunicação assertiva para vender, que é marketing, né? Mas o marketing não só digital, o marketing também offline. Eu estudei gestão comercial, marketing e vendas desde que eu me conheço por gente. E hoje auxilio profissionais liberais, autônomos, né? Profissionais que vendem a sua hora a crescerem seus negócios através dessa comunicação. Eu percebi que tá todo mundo naquela loucura de final do ano, né? Final do ano não dá mais tempo pra nada, final do ano eu não consigo fazer mais nada e prorrogando as decisões pro ano que vem. Aí chega ano que vem, prorroga a decisão e nada acontece também. Por isso eu resolvi criar esse desafio, que é baseado no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Quando eu comecei tudo isso aqui na internet, eu percebi que venda era muito ligado com a sua atitude, com o seu comportamento. Quem não tem um comportamento vendedor, um comportamento empreendedor, não consegue vender. E para que eu passe a ter um bom comportamento, eu preciso, em primeiro lugar, olhar para mim e olhar para o meu comportamento e perceber as reações que o meu comportamento gera no outro. Eu não vou como alterar um comportamento se eu não observar ele. E aí eu vivo de dieta e vivo dando esses exemplos básicos da alimentação, que quem nunca teve problema com a alimentação nunca parou para pensar. Mas, por exemplo, você mastiga bem os alimentos, você para comer, você senta e tem um momento junto ao alimento, ou você come de qualquer jeito, se nutre com qualquer coisa, nem presta atenção no que está se nutrindo. Normalmente as pessoas, elas estão no piloto automático, elas nem prestam atenção no que estão comendo. Uma vez ou outra, quando vão a um restaurante, vão saborear aquele prato que estão pedindo. E a gente faz isso com tudo na vida, não é só com a alimentação. A gente faz isso com tudo, com o vestir, a gente vai tornando tudo automático e para de observar aquilo que está no nosso controle. E, aliás, é sobre isso o primeiro hábito, a primeira atitude que está nesse livro aqui. Então vamos começar. Quem assistir essa live, que quiser o PDF do livro, entre em contato comigo pelo direct, que eu vou passar esse PDF para vocês. Esse livro é bem grosso, é muito interessante e eu digo que é um começo dos coaches. Coach virou modinha, é um negócio chato, ninguém mais quer ouvir falar de coach, né? Eu sei disso, mas na verdade, coach em inglês quer dizer treinador. E sempre que eu quero treinar um determinado comportamento meu, o atleta, quando ele quer ser um melhor jogador de futebol, ele busca um treinador para ser um melhor jogador de futebol. Mesmo que aquele treinador nunca tenha jogado futebol ou tenha jogado por muito pouco tempo, não tenha sido o melhor jogador, ele é o técnico. Ele é aquela pessoa que vai ter aquele olhar técnico sobre os movimentos e sobre o que o atleta precisa melhorar, né? A mesma coisa acontece com qualquer comportamento da sua vida. Se você quer performar mais em alguma área da sua vida, você pode sim contratar uma pessoa técnica daquela área para que ela te auxilie a dar o olhar técnico sobre o teu comportamento, um olhar de fora, para que você performe com mais maestria, mais rapidamente. Quando a gente olha do nosso ponto de olhar, a gente não tem o mesmo olhar de um técnico. Então, assim, resumindo, o que é um coach em qualquer área? Ele é esse técnico, ele é esse ponto de olhar. E aí, esse livro aqui é o começo dos Leaders Coaching. O que é isso? Lá na década de 70, quando foi escrito esse livro, a gente estava no boom da industrialização, dos produtos a serem colocados para venda. Então, as grandes organizações estavam surgindo. E quando a máquina, a tecnologia começou a substituir o trabalho braçal do homem, o homem passou a ser interessante intelectualmente. Então, a gente teve que treinar mentes para que a gente seja cada dia mais inteligente, mais eficaz, tenha um comportamento melhor. E o começo de tudo isso, vamos dizer assim, é mais ou menos
por essa época, depois da Segunda Guerra Mundial, quando a industrialização tá toda e as grandes organizações estão surgindo. Então eu digo que o começo desses surgimentos de coach, que hoje tem gente que tem pavor, que não quer ouvir falar mais de coach, é nessa época. E esse livro é um dos precursores, tem outros livros. Esse livro, ele tem uma empresa de treinamento toda que é baseada nesse livro. Então, só para entenderem que o que eu vou trazer aqui não é um achismo da vida da Fabíola que resolveu se colocar de mentora aqui e acha que isso serve. Também não é uma espiritualização, né? Não é, os monges estão falando que é legal isso pra gente estar mais em paz. Não. Hoje já se estuda muito neuropsicologia e psicologia positiva, é o precursor da psicologia positiva, é entender que mentes sã podem ser melhores ainda, certo? Então, partindo desse princípio, que eu sou uma mente sã e eu posso me auto-observar e melhorar as minhas atitudes, a gente tem alguns caminhos aí, alguns passinhos para que a gente chegue na melhor da nossa vida que a gente quer performar, na vida plena que todo mundo tá prometendo aqui nessa internet, né? Tem a plenitude em todas as áreas da vida. E eu resolvi que fim de ano é a época que a gente mais posterga, mais prorroga, né? E aí eu pensei, cara, eu vou tirar 7 exercícios, cada um de um dos hábitos, que eu acho que se forem praticados agora, vão te dar em uma semana uma produtividade que você não teve ao longo dos últimos meses, de certeza. É só você se auto-observar. Então, para quem é essas lives? Para qualquer pessoa que decidiu que ainda quer fazer alguma coisa nesse ano, tá? Oi, Marine, que legal te ver por aqui. Oi, Engenharia do Paladar, seja bem-vinda. Vocês podem mandar essa live para qualquer pessoa, não precisa ser empreendedor, tá? Diferente do normal aqui, né? Eu não estou falando somente com empreendedores, eu tô falando com qualquer pessoa que chegou à conclusão que tá nas mãos dessa pessoa ser mais produtiva, ser mais eficaz, ter mais eficácia na vida e quer sim parar de postergar, quer parar de prorrogar as coisas na vida, tomar as rédeas das atitudes e botar em prática uma vida mais eficaz, né? Com mais leveza, mas mais eficaz. Então vamos ao primeiro hábito que está descrito nesse livro. Então o livro começa falando um pouquinho dos nossos paradigmas. O que são paradigmas? A gente tem que entender que a gente adota crenças na nossa vida que são as tais chamadas crenças limitantes. O que é uma crença limitante? É algo que você tem certeza absoluta que é daquele jeito e sem precisar olhar, né? Sem precisar ver. É tipo assim, vou dar um exemplo bem clássico que eu sempre falo, né? Você tem certeza absoluta que ganhar dinheiro é muito difícil, é muito ralado, é muito difícil, você nunca vai ser milionária. Se você tiver essa certeza absoluta, você nunca vai ser milionária. Ganhar dinheiro vai ser sempre muito difícil, porque você tem essa certeza absoluta, né? Agora, a mesma pessoa ou todo o ambiente que te fez acreditar nisso poderia ter te feito acreditar em algo diferente. Então, por isso que é chamado de crença. Ai, Fábio, mas não é tão simples assim. Realmente não é, porque a gente é uma simbiose ambiente e nós e ambiente. Então, por mais que intrinsecamente a gente tenha ali a certeza de que as coisas podem ser diferentes, se o ambiente ao nosso redor não for assim, a gente é o tempo todo contaminado pelo ambiente. Então, a gente está sempre trocando essa energia. A gente está levando a nossa energia para o ambiente e do ambiente para nós, certo? E com certeza, dependendo do ambiente que você foi criado, dependendo do ambiente que você vive. Lembra aquela história de que você é o resumo das 5 pessoas que mais convive? Porque elas falam crenças o tempo todo que você convive com aquelas crenças. Então, dependendo de tudo isso, com certeza é mais difícil tu alterar o todo, né? Mas, a partir do momento que você toma a decisão de que é possível sim você alterar o todo a partir de você, já é um começo. Porque aí você vai parar para observar a sua atitude, o quanto de você tem naquele todo. Tá dando para entender? Eu vou dar um exemplo que eu adoro. Há muitos anos atrás eu tinha uma amiga
né? Nem tenho tanto contato assim com ela, uma colega, né? Mas uma amiga que ela era casada, ela tinha uma empresa junto com o marido e ela decidiu que ela queria fazer diferente. Que ela... Tá sem áudio. Ariel, tá me escutando? Acabei de parar tudo aqui. Vocês estão me escutando, gente? Eu tô esse tempo todo falando e o pessoal não tá me escutando. Vamos começar tudo de novo aqui. Tá dando pra me ouvir? Alguém me dá um sinal. Diz que tá dando pra me ouvir. Vou continuar. Se não der pra ouvir, eu vou... Sim, está normal pra mim. Ai, que bom. Obrigada. Que bom. Então, vou voltar à história da Michelle. Ela se chama Michelle. Se ela assistir essa live, ela vai se identificar. A Michelle um dia chegou pra mim e falou assim: Fábio, eu queria mudar tudo na minha vida. Eu não sabia por onde começar. De repente, um dia eu acordei e falei assim: cara, não tá legal? E eu não sei o que não tá legal. Então, pra quem é essas atitudes? Pra aquela pessoa, pelo menos, que... um dia respirou e falou assim, não tá legal, e se algo tem que mudar, tem que começar por mim. Porque se você olha pro teu redor e diz assim, não tá legal, e diz assim, o ao redor tem que mudar, o ambiente tem que mudar, nada vai acontecer. E aí naquela ocasião, ela era casada, ela tinha empresa com o marido, tudo que ela tinha era tudo... Ela era um marido, uma simbiose que não tinha nem como mudar tudo aquilo. Então, o que ela chegou à conclusão? Que a única coisa que ela podia mudar na rotina dela era acordar 1 hora mais cedo e se exercitar. Que era o único tempo que ela teria para se exercitar, se ela acordasse 1 hora mais cedo. E aí foi isso que ela fez. Ela começou a acordar todo dia 1 hora mais cedo, só para fazer exercício. Então, ela acordava antes do marido, só para fazer exercício. E naquela 1 hora mais cedo, ela estava sem contato com ele, conseguindo pensar por si só. No que ela queria pra ela, no porquê ela achava que aquilo não estava funcionando pra ela, no quanto ela tinha se fundido naquele casamento, no quanto ela tinha se fundido naquela empresa que não era os objetivos ideais dela lá no princípio da adolescência dela. Então, naquela 1 hora, ela passou até 1 hora pra ela mesma na vida, pela primeira vez. E foi a partir dali que ela fez uma sequência de mudanças na vida. Por que eu tô contando essa história? Porque, em primeiro lugar, você tem que tomar essa consciência que tem algo que está no teu controle. No caso dela, estava no controle dela acordar 1 hora mais cedo e estar sem a presença daquela pessoa que estava o dia inteiro, o tempo todo com ela, por 1 hora. Que era o que ela sentia, que ela precisava pensar sozinha, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter essa autorresponsabilidade. E o livro descreve, ele começa falando sobre as nossas crenças, sobre os nossos paradigmas, sobre identificar nossas crenças e paradigmas. E depois ele começa a falar sobre círculo de influência e círculo de ser influenciado. Ou seja, na nossa vida, a gente tem o nosso círculo que a gente influencia e há outras coisas que a gente não tem influência. A gente não consegue alterar. O tempo a gente não consegue alterar. A gente não consegue alterar a política, a gente não consegue alterar muitas coisas na nossa vida. Mas existem algumas coisas que a gente consegue controlar. A gente tem controle sobre a nossa alimentação, sobre os nossos exercícios, sobre o nosso dia, sobre o que a gente vai pensar, fazer e reagir em relação à chuva. O que a gente vai pensar, fazer e reagir em relação ao sol. O que a gente vai pensar, fazer e reagir em relação ao calor, né? É como a gente lida em relação a tudo que nos acontece. A gente tem esse domínio, ou pelo menos deveria ter esse domínio. A gente deveria ter esse domínio sobre como lidar com o nosso ao redor, né? Então, existe até... Tem gente que fala que 90% das coisas que te acontecem não estão nas tuas mãos. Realmente, muitas das coisas que não te acontecem não estão nas tuas mãos. Mas como você lida com elas é 100% do resultado do que vai acontecer. Entende? Então, como você lida com tudo que não está na sua mão é 100% do resultado do que vai acontecer. A questão é como você lida. E por isso, o primeiro hábito que se chama seja proativo. E quando a gente fala de seja proativo, não quer dizer agir antes
Todo mundo pensa, né? Quando você escuta, seja proativo. O que é que você pensa? Alguém que está me ouvindo aqui me diz. O que é que você pensa quando eu digo, seja uma pessoa proativa? Alguém pensa alguma coisa? O que é a primeira coisa que vem na tua mente? Há anos atrás, muito antes de conhecer esse livro, eu sempre achava que eu era uma pessoa muito proativa. E eu achava que ser proativo era agir antes. Era me colocar antes das situações. Então, eu era aquela pessoa que estava sempre ansiosa. Eu trabalhava com vendas e a mercadoria não tinha chegado. Eu já estava ansiosa de que ela não ia chegar. Eu não ia conseguir entregar no prazo. Eu já estava pensando no que eu ia fazer caso a mercadoria não chegasse e eu não entregasse no prazo. Eu já tinha o meu plano B, C, D. E isso, para mim, era ser proativa. E segundo o livro, não, ser proativa é estar preparado para o momento da ação. Não é se antecipar, não é fazer antes de... Ariel disse que não ia falar, é isso? Não é fazer antes da necessidade de fazer algo, é simplesmente estar preparado na hora da ação. E como é que você se prepara na hora da ação? Tendo consciência de que entre o estímulo e a ação existe um tempo para você pensar e decidir qual vai ser o teu comportamento. Ou seja, entre acordar de manhã, tá chovendo e ficar estressado com a chuva e já sair aos trancos e barranco e já se molhar todo e chegar na reunião com os cabelos esgadelhados, nós mulheres que fazemos chapinha, né, escova, eu posso... escolher ter uma atitude diferente. Escolher fazer diferente porque a chuva eu não vou mudar. Escolher que eu não vou fazer escova porque eu já sei que não vai ficar legal a minha escova na chuva. Escolher que eu vou utilizar um outro penteado porque eu já sei que não vai ser um dia do penteado bonito de chapinha. Certo? Então isso é ser proativo. É saber lidar no momento da ação. E aí, como é que a gente faz pra gente ser assim, né? Zen, sempre estar preparado no momento certo, sempre estar preparado nas oportunidades, sempre saber lidar com as intercorrências. Eu tinha uma aluna que ela falava, ai, Fábio, eu sei, mas é que eu não consigo fazer tudo que tem pra fazer, porque sempre surgem intercorrências. Ela tem filho, tem marido, tem várias situações, e aí ela chamava isso de intercorrências, né? Como é que a gente faz para a gente saber lidar com as intercorrências? A gente tem que ter consciência da nossa ação, do nosso comportamento, ok? E aí eu escolhi um exercíciozinho, né? Vou explicar para vocês. Vai ter 7 lives, essa é a primeira delas. Cada live vai ter um exercício, que é desafio, para que você faça de hoje, né, às 7 e pouquinho, quando você ficou sabendo do exercício, até amanhã às 7 e pouquinho. Todo dia às 7 da noite vai ter live. Então você vai ter um dia para praticar esse desafio. E o desafio de hoje é pra gente praticar essa proatividade na gente. Tem vários exercícios que o próprio livro incentiva você fazer para praticar essa proatividade, né? Então, o livro é todo cheio de exercícios, de coach mesmo, de treinamento mental, para você se treinar. E eu escolhi um exercício que não está no livro, mas que tem tudo a ver com a proatividade, que é o não reclamar. Será que a gente reclama no decorrer do dia? Eu acho que eu não sou uma pessoa que reclama. Mas se eu parar pra me observar, eu sempre reclamo. Quando a gente só olha pra rua, tá chovendo e diz assim, tá chovendo, a gente já tá reclamando. Quando a gente olha pra rua e diz assim, tá tudo molhado, eu não posso pedalar, eu já tô reclamando. Então, a ideia é prestar atenção em você para que você não reclame, não verbalize a reclamação, pelo menos. Né? No pensamento pode até ser que venha, mas não verbalize a reclamação. E se você verbalizar, se pegar verbalizando a reclamação, a ideia é usar ou um anel ou uma pulseira. Eu não tinha uma pulseira, então eu estou usando anéis aqui. A ideia é trocar o anel. Vou até tirar um dos meus anéis. Ó, vou ficar com esse anel até amanhã. A ideia é a seguinte, cada vez que você perceber que você está reclamando, você troca o anel de lugar. Para que você tome consciência da atitude que você tem de reclamar. Fábio, eu não sou uma pessoa que reclama. Vamos ver? Vamos testar?
Se você não é uma pessoa que reclama, aí reclamar que o outro tá reclamando também é reclamar, sabe? Ai, que saco aquele cara que tá reclamando um monte da chuva. Isso também é reclamar. Você faz isso no seu dia a dia? Acho que não, né? Eu não faço, porque eu sou iluminada, né? Então, em primeiro lugar, para que eu seja uma pessoa mais proativa, eu tenho que tomar consciência das minhas atitudes. E para que eu tome consciência das minhas atitudes, eu escolhi um exercíciozinho simples de passar um dia inteiro com 0 reclamação. Caso eu reclamar, eu vou trocar ou a pulseira ou o anel do lugar. Ficou claro? Meu Deus! É isso aí. E esse é o exercício e desafio de hoje até amanhã às 7 da manhã, quando eu vou trazer a próxima atitude eficaz. A atitude de hoje é não reclamar. Combinado? Muito obrigada por estarem comigo. Obrigada, Ariel, aí pela audiência. Um beijo. Eu vou colocar essa live no YouTube e ela vai ficar salva aqui pra gente também. Beijo. Até amanhã.